With you. My name is Kyle Mickulin. Muito bom estar com vocês. Meu nome é Kyle Mickulin. I'm one of the pastors at Clear Creek Community Church. Eu sou dos pastores na Clear Creek. This is my second time in Brazil. Essa é a minha segunda vez no Brasil. But my first time in Niterói. Mas é a minha primeira vez em Niterói. And based on what I have seen, baseado naquilo que eu tenho visto, this is the prettiest city in all of Brazil. Essa é a melhor cidade em todo o Brasil. I want to introduce you to my family. Quero apresentar vocês a minha família. So, this is my wife Alexis, minha esposa Alexis, my daughter Dinah, minha filha Dinah, my son Rowan, meu filho Rowan. And I said this last night, but I'm the bald one. E eu falei isso ontem, mas o careca sou eu. So you can see that I'm a father of two young children. Dá para ver que eu sou pai de dois filhos lindos. I have a 3-year-old and a 1-year-old. Uma menina de 3 anos, menino de 1 ano. Which means that when it comes to parenting, e isso significa que quanto à criação de filhos, much of our time and energy goes to keeping our children safe. Muito da nossa energia é mantendo os nossos filhos seguros. My 1-year-old Rowan is constantly throwing himself off of high objects. Meu filho de 1 ano está constantemente se tacando de lugares altos. Regardless if I'm there to catch him or not. Independente de eu estar ali para pegar ele ou não. If I'm not watching, he'll wander out into busy streets. Se eu não estou vendo, ele vai correr para o meio da rua. Right now I'm teaching both of my kids, don't talk to strangers. E agora eu estou ensinando para os meus 2 filhos, não converse com estranhos. Don't touch the hot stove. Não toca no forno. And everything that you find on the floor does not need to go in your mouth. Tem alguma coisa no chão, não é para botar na boca. Like as a father, one of my primary responsibilities is to make sure that my kids are safe. Como pai, uma das minhas primeiras responsabilidades é me certificar que os meus filhos estão seguros. Now I tell you that because I think that's how we often feel about God. E eu digo isso porque eu sinto que essa é uma forma que a gente enxerga muitas vezes a Deus. Like if the role of a parent is to keep their children safe, se o propósito de um pai é manter o filho de forma segura, shouldn't that be true of my heavenly Father? Isso não deveria ser o mesmo com o meu Pai celestial? Like if I'm his child, se eu sou filho dele, and he is my father, ele é meu pai, then shouldn't his job be to keep me safe? Então o trabalho dele não deveria ser me manter seguro? So what happens is we develop this expectation of God. E a gente acaba desenvolvendo essa expectativa em relação a Deus. That he will keep us from risk. Que ele vai nos guardar de todo risco. And make our lives safe. Fazer nossa vida segura. Like we want God to show us what's the safest path. A gente quer que Deus nos mostre qual é o caminho mais seguro. What guarantees the least discomfort? O que vai garantir o menos desconforto? What will keep my life free of pain and failure? Vai manter minha vida livre de dor, livre de falhas. I mean, safety is a good thing, isn't it? Segurança é uma boa coisa, não é? But here's what I want you to consider this evening. Mas isso que eu quero que você considere nessa noite. What if the safety that we often think is good, e se essa segurança que muitas vezes a gente acredita que é boa, is actually harmful for us? Na verdade é danosa para a gente. Especially when it comes to following Jesus. Especialmente no que se refere a seguir a Cristo. See, what if risk, e se o risco, and not safety, e não a segurança, is actually the path that Jesus wants us to follow him on? É de fato o caminho que Jesus quer que nós sigamos com ele. If you have your Bibles, go ahead and turn to Matthew 16. Quem está com a Bíblia, vamos abrir em Mateus 16. Because in this text we find that Jesus shares something new with his disciples about what it means to follow him. Nesse texto a gente enxerga algo que Jesus diz sobre o que é segui-lo. And his disciples, they don't like it at all. E os discípulos não gostam. So this is what Jesus teaches them. É isso que Jesus ensina. Verse 21. Versículo 21. From that time, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed on the 3rd day, be raised. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, "Far be it from you, Lord, this shall never happen to you." Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no 3º dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. So what we see in this text is that Jesus gathers his disciples together. Então a gente percebe que Jesus nesse texto reúne os seus discípulos.
And he tells them that things are about to get tough. E ele conta para eles que as coisas vão começar a ficar difíceis. That the religious leaders are going to persecute him. Os líderes religiosos vão começar a persegui-los. He will suffer and they will kill him. Ele vai sofrer e eles vão matá-lo. But God's not surprised by any of this. Mas Deus não está surpreso com nada disso. Like all of this is part of God's plan. Tudo isso faz parte do plano de Deus. See, it's through death and resurrection Veja, é através da morte e ressurreição that the kingdom of God was going to come to this earth. que o reino de Deus viria à terra. Salvation made available for anyone who would put their faith in Jesus. Salvação, então, é feito disponível a qualquer um que colocar a fé em Jesus. This was God's plan. Este era o plano de Deus. But his followers didn't like it. Mas os seus seguidores não gostaram. They couldn't get past the part of the plan where he told them Eles não conseguiam encarar essa parte do plano onde Jesus lhes dizia that he was going to suffer many things and be killed. que ele ia sofrer muitas coisas e seria morto. So one of Jesus' followers named Peter, Então, um dos seguidores de Jesus, chamado Pedro, he steps in with a safety first mentality. ele então entra com essa mentalidade de primeiro segurança. He pulls Jesus aside to have a conversation with Ele him. toma Jesus, leva ao lado para ter uma conversa. He says, "Far be it from you, Lord. E ele diz: longe de ti, Senhor. This shall never happen to you." Isso de modo algum vai lhe acontecer. And you might think if you were Jesus, you would say, Aí você talvez pense: puxa, se eu fosse Jesus, eu diria: like, "Thanks, Peter. Actually, now that I think about it, that's a pretty good idea." puxa, valeu, Pedro. Agora que eu estou pensando, realmente não é uma boa ideia. Safety first. Não, vamos ser seguros. But that's not what Jesus says. Não foi isso que Jesus disse. Look at verse 23. Olha o versículo 23. He turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a hindrance to me, for you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man." Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. So Peter's good intention of calling Jesus to safety gets a heated reaction from Jesus. Então, a boa intenção de Pedro de ajudar Jesus a voltar para a área segura, ele recebe uma reação difícil de Jesus. He calls Peter Satan Jesus chama Pedro de Satanás. and a hindrance to God's plan. Ele é um impedimento ao plano de Deus. He tells Peter, "You're only thinking about worldly aims, Ele fala para Pedro: você só está pensando nas coisas desse mundo. things like comfort, Coisas como o conforto, safety. segurança. Set your eyes on the kingdom of God." Coloque seus olhos no reino de Deus. See, this reveals something about Peter. Sabe, isso demonstra algo acerca de Pedro. Not only has he misunderstood the purpose for which Jesus came, Não só ele não compreendeu o propósito pelo qual Jesus veio, but it reveals that he doesn't clearly understand what it means to actually follow Jesus. mas também revela que ele não compreendeu bem o que significa de fato seguir a Jesus. So Jesus, being the good teacher that he is, Então, Jesus, sendo o bom mestre que ele é, takes this opportunity to teach him and us what it actually looks like to follow him. ele aproveita essa oportunidade para ensinar a Pedro e a nós o que realmente significa segui-lo. That following Jesus is not about safety, Seguir a Jesus não é sobre ficar seguro. but it runs opposed to the safety first mentality. Ele vai em direção contrária a essa mentalidade de primeira segurança. 24, verse 24. Versículo 24. Then Jesus told his disciples, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, que negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. You see, Jesus tells his disciples that if anyone wants to follow him, Veja, Jesus disse para os seus discípulos que se alguém quiser segui-lo, there's an element of risk that they need to be aware of. existe um elemento de risco que eles precisam estar conscientes. That they can't play it safe anymore. Não dá mais para ficar jogando seguro. They can't live life the way they always have, Não dá para viver a vida do jeito que eles sempre viveram, following their own wisdom and direction for their lives, seguindo sua própria sabedoria, suas próprias direções para suas vidas, building their own personal little kingdoms. construindo seus próprios reinos pessoais. Jesus says, if you're going to follow me, Jesus disse: se você vai me seguir, deny yourself. negue a si mesmo. Your life won't be about you anymore. Sua vida já não vai mais ser sobre você, Your own wants or pleasures, seus desejos, seus prazeres, your own wealth or fame.
sua fortuna, sua fama, your own comfort, and your own safety. seu conforto, a sua segurança. Following Jesus is about living for his kingdom, Seguir Jesus significa viver para o reino dele. which means you embrace a life of faith. Significa que você abraça uma vida de fé. You're going to follow Jesus wherever he leads, Você vai seguir Jesus onde quer que ele te levar. which means you will live a risky Que life. significa que você viverá uma vida arriscada. See, risk Veja, o risco and not safety e não a segurança is the way of the cross. é o caminho da cruz. Now you have to ask yourself, Agora você tem que se perguntar, why would anyone ever want to live that way? por que alguém ia querer viver desse jeito? The reason why? E o motivo? Because risk is also the way of resurrection. Porque o risco também é o caminho para a ressurreição. Verse 25. Versículo 25. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his own soul? Or what shall a man give in return for his soul? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Our natural instinct as human beings is to protect our lives. Nosso instinto natural como seres humanos é proteger, guardar nossa vida. We protect our safety, Nós protegemos a nossa segurança, our pleasure, nossos prazeres and our comfort. e o nosso conforto. But Jesus is saying if you do that, Mas Jesus está dizendo, se você fizer isso, you will lose your life. você vai perder a sua vida. But the one who risks his life Mas aquele que arrisca a sua vida, will gain it. vai ganhá-la. You take on risk when you believe the risk is worth it. Então você assume esse risco quando você acredita que vale a pena o risco. Jesus is saying that followers of him will risk their lives Jesus está dizendo que os seus seguidores arriscarão as suas vidas, in order to find their lives. de modo a achar as próprias vidas. That real life is found living for God's kingdom A verdadeira vida se encontra vivendo para o reino de Deus and not your own. e não para o seu próprio. If you make your life about safety, Se você transforma a sua vida em só segurança, your pleasure and comfort, seus prazeres, seu conforto, we will build ourselves small little kingdoms, nós vamos construir para nós mesmos esses pequenos reinos but we'll run the risk of wasting our life. e correremos o risco de gastar a nossa vida. Because the little kingdoms that we build in this world, Porque esses reinozinhos que a gente constrói aqui na Terra they're worth nothing in eternity. não valem nada na eternidade. You don't get to take it with you. Você não pode levá-lo consigo. Verse 26. Versículo 26. For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? Or what shall a man give in return for his soul? De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? See, not only will you not bring anything with you in the end, Então, não só você não vai levar nada contigo para o final, but you end up losing the part of you that matters most, você acaba também perdendo a parte de você que mais importa. your soul. A sua alma. Matters for all of eternity. É aquilo que dura por toda a eternidade. So Jesus asks this sobering question. Então Jesus faz essa pergunta muito séria. What will you give in return for your O soul? que você daria em troca à sua alma? See, the call to follow Jesus Veja, o chamado para seguir a Jesus is not a call to comfort or safety. não é um chamado para conforto e segurança. It's a call to live with risk, É um chamado de viver com riscos. because risk is the pathway to abundant living. Porque o risco é o caminho para a vida abundante. That's hard for people to embrace, É difícil a gente aceitar isso. because everyone wants to follow Jesus until it's hard or it costs something, Porque todo mundo quer seguir Jesus até que fica difícil ou lhe custe algo. until you have to lose your life in order to find it. Até que você tenha que perder a vida para achá-la. Because for some people, Jesus, the whole point of him is to make their life more safe. Porque para muitos o propósito de Jesus é transformar a vida delas numa vida mais segura. He's part of my safety first strategy, Ele faz parte da minha garantia de segurança. the secret sauce to my successful life. Ele é o meu segredo para uma vida de sucesso. See, I'll follow Jesus if he keeps me safe. Sabe, eu vou seguir Jesus se ele me guardar. But when you open the Bible, Mas quando você abre a Bíblia, you realize that the version of Jesus that is real, você percebe que a versão de Jesus que é real he's not that concerned with our safety or our comfort. não está tão preocupado assim com a nossa segurança, o nosso conforto. Was it safe for Zacchaeus?
Was it safe for Zacchaeus? Foi seguro para Zaqueu? He was a wealthy person. Era um homem rico. For him, following Jesus meant that he had to give up half of what he owned. Para ele, seguir a Jesus significou ter que dar mais do que a metade do que ele tinha. I'm sure there was a lot of people in his life E eu tenho certeza que havia muita gente na vida dele that would have told him, I don't know if that's a good idea. que diria para ele, olha, não sei se isso é uma boa ideia não. That doesn't seem very safe. Isso não parece ser algo muito seguro. Was it safe for Stephen? Foi seguro para Estevão? He was the first Christian martyr. Foi o primeiro mártir cristão. He was stoned for telling religious leaders Ele foi apedrejado por ter falado para líderes religiosos that the man that they crucified was the Christ. que o homem que eles haviam crucificado era o Cristo. Ask Jesus' own followers. Então pergunte para os próprios discípulos de Jesus. Paul, Peter, James. Paulo, Pedro, Tiago. Paul was beheaded. Paulo foi decapitado. Peter was crucified upside down. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. James was thrown from the top of a temple and stoned to death. Tiago foi jogado de cima de um templo e foi apedrejado até a morte. You say they took Jesus seriously when he said, Então você vê que eles levaram Jesus a sério quando ele disse: if anyone would come after me, se alguém vier após mim, let him deny himself, que negue a si mesmo, take up his cross, tome a sua cruz and follow me. e me siga. You might say you're not painting a very compelling picture E talvez se diga, puxa, você não está pintando um quadro muito agradável that makes me want to follow que me Jesus. faz querer seguir Jesus. Listen, following Jesus isn't the safest place in the world, Sabe, seguir Jesus não é o lugar mais seguro do mundo, but it is the best place in the world. mas é o melhor lugar. Because living by faith, Porque viver pela fé, following Jesus wherever he leads you, seguir a Jesus onde quer que ele te levar, is a thrilling way to live. é uma forma muito animada, muito boa de se viver. There's a guy who attends my church. Tem um cara que frequenta a minha igreja, His name is Peter Melby. o nome dele é Peter Melby. He's a faithful follower of Jesus, Ele é um seguidor fiel de Jesus, but he's also a doctor. mas ele também é um médico. He leads the infectious disease department E ele cuida do departamento de doenças infecciosas for a major hospital in our city. de um hospital muito grande na nossa cidade. Peter Melby is 70 years old. E o Peter Melby tem 70 anos. He's staring retirement in the face. E ele está encarando já a aposentadoria. Now, a lot of people would say to Peter, E muitas pessoas diriam a Peter, you've made it. você conseguiu, It's time to start living. está na hora de começar a viver. Go lay out on the beach. Vai ficar na praia, See the world. vai ver o mundo, Do whatever your heart desires. faz o que o coração pedir. It's time to start living the abundant life. Está na hora de começar a viver a vida plena. But do you know what the abundant life actually looks like for Peter? Mas você sabe o que é a vida abundante se parece para o Pedro, para o Peter? Peter's planning to spend 4 months out of the year Peter está planejando passar 4 meses por ano living in Africa, vivendo na África, doing medical missions, cuidando de missões médicas, training and equipping people, treinando e equipando pessoas, caring for the poor and for the sick, cuidando dos pobres, dos doentes, spreading the good news of the gospel. compartilhando as boas novas do Evangelho. See, for Peter, Então, para o Peter, that's what abundant life looks like. vida abundante é isso. Living not for his kingdom, Não viver para o seu próprio reino, but for the kingdom of God. mas para o reino de Deus. Because he knows that risking his life Ele sabe que arriscar a sua vida is the only way to actually find his life. é a única forma de fato achá-la. See, following Jesus is a thrilling way to live. Seguir a Jesus é uma forma muito boa de viver. But how do you live that way? Mas como é que você vive assim? Like, how do you avoid the safety first mentality that seems so natural for Como us? que você evita essa mentalidade de primeiro a minha segurança, que é tão natural para nós? Here's the first thing I would tell you. A primeira coisa que eu te diria: Embrace the Jesus of the Bible. abrace o Jesus da Bíblia. See, for some people, the version of Jesus they follow, Sabe, para algumas pessoas, a versão de Jesus que elas seguem, he would never call them to give anything up. para elas, ele jamais os chamaria a abrir mão de alguma coisa, Because they've embraced what we would call in the U.S. porque elas abraçaram o que nós chamaríamos lá nos Estados Unidos the American dream Jesus, o Jesus do sonho americano, or the prosperity gospel Jesus. ou o Jesus do Evangelho da prosperidade. See, this Jesus
Sabe, esse Jesus can make your life more comfortable, vai fazer a sua vida ser mais agradável, fix all of your problems, vai resolver todos os seus problemas, keep you from suffering in this life. vai te impedir de sofrer nessa vida. I mean, this version of Jesus, Sabe, essa versão de Jesus he's all about us being healthy, é sobre a gente ser saudável, wealthy, and wise, rico, sábio and safe. e seguro. But it's not the real Jesus. Mas não é o Jesus real. I think that's why so many young people Eu acho que é por isso que tem tantos jovens end up abandoning the faith altogether. que acabam abandonando a fé completamente. See, for 8 years, I worked with students, Eu trabalhei por 8 anos com estudantes. and I shared often with students and leaders. E eu compartilhava muito com estudantes, com líderes, Sobering statistic uma estatística muito séria, that 68% of students after graduation que 68% de estudantes, após se graduarem, also graduate from their faith. eles também saem da fé, abandonam a fé. Now, why is that? Por quê? Could it be that church kids are bored out of their minds with their faith? Será que é porque essas pessoas na igreja estão cansadas da fé? Because they've been taught a cheapened version of Jesus, Porque foram ensinados um Jesus mais barato, which makes their life safe, que faz a vida deles ficar segura, but boring. mais entediante. So they go out to look for cheap thrills, Então eles saem para procurar alguma coisa que os excite. cheap pleasures like sex and drugs, Prazeres baratos como sexo, drogas. because they're looking for something more. Eles estão buscando por algo mais And they end up wasting their life. e acabam desperdiçando a vida. See, but the real Jesus, Mas o Jesus verdadeiro, he invites you to take up your cross and follow him, ele te convida a pegar sua cruz e segui-lo, do hard things, fazer coisas difíceis, to feel the thrill of following Jesus wherever he leads. sentir a emoção de seguir a Jesus onde ele te mandar. See, the thrill that we think we need to find, Sabe, essa emoção que nós achamos que precisamos achar, we often think it's outside of the faith, nós achamos que ela está fora da fé. but it's actually inside of it. Mas na verdade está dentro, Because Jesus invites you to partner with him porque Jesus te convida a fazer parceria com ele, in advancing his kingdom. avançando o reino dele. See, if you embrace the Jesus of the Bible, then he'll call you to risk. Então, se você abraçar esse Jesus da Bíblia, que te chama ao risco, He'll call you to risk loving your enemies, ele vai te chamar a se arriscar amando os seus inimigos, showing compassion to the broken, mostrando compaixão aos quebrantados, reaching out to the lonely and rejected, procurando os sozinhos, os quebrantados, os rejeitados, giving God your first and your best with your time, entregando a Deus o seu melhor, o seu primeiro, com seu tempo, your talents, com seus talentos, and yes, even your finances. e sim, até com suas finanças. Right? See, all of those things that Jesus invites you into, Sabe, todas essas coisas às quais Jesus te convida, it's a risky way to live. elas são uma forma arriscada de se viver. It's not an easy way to live, Não é uma forma fácil de viver, but it is a thrilling way to live. mas é uma forma emocionante de se viver. Because when you do that, E quando você faz isso, you're embracing a bigger story for your life. você está abraçando uma história muito maior para a sua vida. Last time I was in Brazil, A última vez que eu estive no Brasil, I met a young couple named Anderson and Tayani. eu conheci um jovem casal chamado Anderson e Tayane. They felt God's call on their life to Eles- go for it. Sentiram o chamado de Deus em suas vidas To live as missionaries amongst an unreached people group para viver como missionários num povo não alcançado, called the Pipipaw tribe. chamados a tribo Pipipó. They brought with them E eles trouxeram consigo their 5-year-old daughter. a filhinha de 5 anos. They took us to go see the tribe that they were ministering to. Eles nos levaram para ir ver a tribo que eles estavam ministrando. And there was their 5-year-old daughter with us. Estava lá a filhinha deles de 5 anos conosco. We were greeted by a man holding a big stick. E nós fomos saudados por um homem que estava com um cajadão assim. They felt calm. E eles estavam tranquilos. I was thinking this is a little risky. Eu estava pensando, pô, isso é meio arriscado. But there's their daughter Mas estava ali a filha deles, living life with them in the village, vivendo a vida com eles no vilarejo, serving servindo, and loving them. amando eles. She's a part of this thing. Ela faz parte disso. We go back to Anderson and Tayani's house. A gente volta então para a casa do Anderson e da Tayane. We're sitting around the table having conversation. E a gente está sentado na mesa, conversando. One of us turns to Alicia, the 5-year-old, Um de nós vira para a Alicia, a menina de 5 anos,
And we ask her the question, what do you want to do when you grow up? E fazemos a pergunta: o que você quer ser quando crescer? And she answered like any kid would. E ela responde como qualquer criança: I want to be a doctor or a veterinarian. eu quero ser uma médica, uma veterinária. But her mom goes, whoa, 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 whoa. Mas a mãe fala: peraí. Don't you want to be a missionary? Você não quer ser uma missionária? She said, Mom, I already am. E ela disse: mãe, eu já sou. Now, why do you think she would answer that way? Por que vocês acham que ela responderia desse jeito? Because even at a young age, Porque mesmo numa idade tenra, she's embraced a big story for her ela life. abraçou uma história muito grande para sua vida. I don't know what Alicia has in her future, Eu não sei o que a Alicia tem no futuro, but if I had to guess, mas se eu pudesse adivinhar, I don't think she would need to opt for cheap thrills eu não acredito que ela teria que optar por emoções to baratas. try to find out what living actually looks like. Living naturally? Living actually looks like. Não tentar ficar adivinhando o que se parece viver a vida, Because she's found it. porque ela já achou. See, I think a lot of people think that following Jesus Eu acho que muita gente acredita que seguir a Jesus means you're going to church, significa ir à igreja, you're learning about God, aprender sobre Deus being a moral person. e ser uma pessoa moral. Look, those aren't bad things, Cara, não são coisas ruins, but it's too small of a story for your life. mas é uma história pequena demais para sua vida. You will get bored with that. E você vai se entediar com isso. You'll think, if I'm not finding my faith in here, Você vai pensar: poxa, se eu não estou achando a minha fé aqui, I'll look outside my faith, então eu vou olhar além da minha fé. and you'll end up wasting your life. E você vai acabar gastando a sua vida. You have to embrace the mission of Jesus. Você precisa abraçar a missão de Jesus. See the world as your mission field, Veja o mundo como o seu campo missionário. your home, Seu lar, your school, sua escola, your work, seu trabalho, and your friends. seus amigos. But if you do that, Se você fizer isso, listen, I warn you, there's risk involved. e eu vou te avisar, tem risco envolvido. It'll cost you your time and money. Vai te custar o seu tempo e o seu dinheiro. It might cost you your status. Talvez te custe o seu status. It might lead you into uncomfortable situations, Talvez te leve para situações desconfortáveis, even rejection. até mesmo a rejeição. Because following Jesus isn't the safest way to live, Que seguir a Jesus não é a forma mais fácil de se viver, but it is the best way to live. mas é a melhor forma de se viver. Because when you live for Jesus, Porque quando você vive para Jesus, the impact that you see is for all eternity. o impacto que você vê é para toda a eternidade. I want to close by telling you a story. Eu quero fechar contando uma história. There was a missionary named Adoniram Judson. Tinha um missionário chamado Adoniram Judson. He was one of the first American missionaries commissioned in 1812. Foi um dos primeiros missionários americanos que foi enviado em 1800. Originally, he felt called to India, Originalmente ele sentia um chamado à Índia, but he was denied entry upon arrival. mas negaram a entrada dele quando ele chegou lá. So he settled in Burma. Então ele ficou em Burma. Now, Adoniram, E Adoniram, yeah, that's good. Adoniram, he didn't travel alone. ele não viajava só. He wanted to marry this girl, Ele queria casar com uma moça, a girl named Anne. uma moça chamada Anne. So he writes a letter to her father Então ele escreve uma carta para o pai dela to ask him for his permission to marry her. para pedir permissão para casar com ela. This is what he wrote. Foi isso que ele escreveu. I want to ask you Eu quero te pedir whether you can consent to part with your daughter se você se agradaria em se despedir da sua filha early next spring. na próxima primavera. See her no more in this world. Não vê-la mais nessa vida. Can you consent to her departure to a heathen land, Você permitiria que ela fosse para uma terra pagã to her subjection to hardships and sufferings? para viver uma vida dura e sofrida? Whether you can consent to her exposure to the dangers of the ocean, Você permitiria que ela se expusesse aos perigos do mar, the fatal influences of the southern climate of India, às influências fatais do clima da Índia, to every kind of want and distress, de todo tipo de necessidade e perigo, to humiliation, a humilhação, to insult, insulto, to persecution, perseguição and perhaps a violent death? e provavelmente uma morte violenta? Can you consent to all of this Você permitiria isso tudo for the sake of him who left his heavenly home,
por amor àquele que deixou seu lar celestial and died for her and for you, e morreu por ela e por você, for those who are perishing without the gospel, por aqueles que estão morrendo sem o evangelho, for the sake of Zion and the glory of God. por amor a Sião e a glória de Deus. Can you consent to all of this Você permitiria isso tudo? in hope of soon meeting your daughter again Na esperança de em breve se reencontrar com a sua filha, in a world of glory num lugar de glória, with a crown of righteousness? com uma coroa de justiça. Now, could you say yes to that? Você conseguiria dizer sim para isso? Not only did Anne's father say yes, Não só o pai da Anne disse sim, but Anne said yes. mas a Anne disse sim. And because of that risk, E por causa desse risco, Adoniram and his wife Anne, Adoniram e a esposa dele, Anne, they translated the Bible from English to Burmese. traduziram a Bíblia do inglês para o burmês. They planted 100 churches all throughout Burma. E eles plantaram 100 igrejas em todo esse país que eu não sei traduzir o nome. The people that was, I don't know the name of Burma in Portuguese. they all laughed. And I was like, okay. Yeah, because I said I didn't know it. So. There you go. And they saw more than 8,000 people come to faith in Jesus. Eles viram mais de 8.000 pessoas vindo à fé em Jesus. That place was forever changed by the gospel. Aquele lugar foi transformado para sempre pelo Evangelho. They made an eternal impact. Então ele fez um impacto eterno. Do you want your life to truly matter? Você quer que a sua vida seja valiosa verdadeiramente? Don't live for now. Não viva para o agora. Live for eternity. Viva pela eternidade. Seek first the kingdom of God Busque primeiro o reino de Deus. and trust that God will take you wherever he leads you. Confie que Deus vai te levar onde quer que Ele te conduzir. You embrace the real Jesus. Você abraçaria o verdadeiro Jesus? You will embrace a big story for your life. Você vai abraçar uma história grandiosa para a sua vida. Because the call to follow Jesus is a call to risk, Pois o chamado de seguir a Jesus é um chamado a risco. not comfort, Não é a conforto. but that's the way that you live an abundant life. Mas essa é a forma que você vive uma vida abundante. As Jesus said, Jesus disse: for whoever would save his life will lose it, e quem salvar a sua vida a perderá. but whoever loses his life for my sake Quem perder a sua vida por amor a mim, a Will find achará. A achará. You pray with me? Vamos orar? Father, we thank you so much Pai, nós te agradecemos tanto for the gift of your Son, pelo presente que é o seu Filho. that he showed us what it looks like to really live, Ele nos mostrou o que é verdadeiramente viver, so that we would not get caught up with the things of this world, para que nós não nos embaracemos com as coisas desse mundo, so that we would not be deceived into thinking that that's what life looks like. para que não fôssemos enganados achando que a vida se parece com isso, For your Son embraced a life of sacrifice. pois o seu Filho abraçou uma vida de sacrifício. And God, I know that's a hard way for us to live. Deus, eu sei que essa é uma forma difícil de nós vivermos. So God, I pray for my friends here today, would you give them faith? Então, Deus, eu peço pelos meus amigos aqui hoje que você lhes dê fé. Would you help us embrace the real Jesus Ajude-nos a abraçar o verdadeiro Jesus and therefore live a bigger story for our lives? e então viver uma vida, uma história grandiosa para as nossas vidas. Holy Spirit, would you guide us? Espírito Santo, nos guie, Help us in the moments of weakness that we experience, nos ajude nos momentos de fraqueza que a gente experimenta, so that all glory may be given to you and you alone. para que toda a glória seja dada a você e a você somente. It's in Jesus' name that we pray. É no nome de Jesus que nós oramos. Amen. Amém.